Até onde você iria pela verdade? Até onde você iria para descobrir a verdadeira vocação da sua vida? Até onde você iria para descobrir se você é ou não uma boa pessoa, independente das suas ações? Então, meus amigos, essa é a história de Conta Good Boy. Então, após ver diversos youtubers e diversas pessoas falando sobre o jogo nos comentários, perguntando a história e sempre tendo curiosidade sobre ela, e além do mais ninguém no YouTube fez isso, eu vim trazer esse vídeo para vocês. Então eu já quero cortar a teoria de que tudo se passa na mente do protagonista do jogo. Nada se passa na mente dele, pois se passasse de fato na mente dele, suas reações e suas ações não teriam consequências. No final genocida do jogo, quando você mata a mãe e os gatos, você acaba tendo um final. O nome desse final é final genocida. Com esse final, você mata todo mundo e a polícia vem até sua casa, porque você é denunciado por alguém. A polícia vem até sua casa e você é preso. Então, isso leva ao fato de que a história não se passa na mente do protagonista, pois se realmente se passasse, as reações dele e as ações não teriam consequências alguma. Good Boy varia muito da expectativa do jogador. Ele é um jogo muito caricato e muito diferente. Depende da pessoa que está jogando, depende da personalidade dela, como ela entende a história. Ela pode ter um significado simples a um significado mais complicado dependendo da pessoa que está jogando. E isso é o legal do jogo. O jogo te dá uma nova visão das coisas. Porém, essa habilidade do jogo acabou dividindo muito a comunidade de jogos de terror sobre a verdadeira história de Good Boy. Então, eu vou contar a história para vocês. Então, eu tenho apenas uma coisa para explicar. Bem, o jogo, vocês têm que ter uma regra com ele, você tem que ter uma regra que vocês têm que seguir. A regra que vocês têm que seguir sobre esse jogo é: tudo que nós vemos, tudo que ouvimos se passa na perspectiva de uma criança de 3 anos. Por isso que o jogo em si tem aquela forma caricata, aquela forma mais desenhada, mais 2D. E é porque se passa na mente de uma criança de 3 anos, onde ela vê tudo daquele jeito, de um jeito mais desenhado, de um jeito mais animado, de um jeito mais diferente de ver. Então aquilo de fato não é o jogo, não é o jeito real das coisas, é o jeito somente que a criança vê as coisas devido a ela ter só 3 anos. Então, eu queria falar para vocês também que eu somente vou falar sobre o final verdadeiro, o final canônico do jogo que dá continuidade à história. Então, caso você tenha alguma dúvida, eu vou contar somente sobre o final verdadeiro, que é o final bom, certo? Beleza, então. Bom, a história começa com nós controlamos um garoto de 3 anos, que no dia do seu aniversário ele acorda e mexe nas coisas dele. Nos brinquedos, os baús, os quadradinhos que tem no jogo, a bola, e mexe em tudo, fica brincando com os gatos. E um fato importante dessa parte, se você parar para prestar atenção, tudo que tá no quarto foi dado pela avó do protagonista. E guarde essa informação mais pra frente porque ela vai ser muito importante, por mais que seja boba. Ela deu todos os brinquedos, todos os livros e até costumava ler pro protagonista antes dele dormir. Uns livros que você encontra na estante do quarto. Então tudo que está naquele quarto foi de fato dado pela avó do protagonista para poder se aproximar mais dele. E se vocês mexerem um pouquinho mais no quarto, você vai acabar vendo um baú. Um baú um tanto quanto bizarro. Porque conforme você vai jogando o jogo, ele vai ficando mais estranho e mais cabuloso. E é um ponto que ele vai criar olhos e vai ficar um pouquinho mais estranho falando com você. Esse é o baú, conforme o tempo vai passando, se você jogar de novo o jogo, ele vai estar lá e vai saber quantas vezes você jogou o jogo e se você já jogou. Ele vai falar que é como se você já estivesse aqui e que esse lugar já é familiar para você e para ele. Então, logo, seguindo a história, você vai para sua mãe. Você abre o quarto e chega até a sala. A sua mãe vai estar na sala de estar te esperando. Ela vai falar para você que está quase pronto o almoço do seu aniversário. Bom, mas se você andar um pouco pela casa, você vai acabar percebendo uma coisa bem bizarra. Na casa, a partir do momento que você vai ver sua mãe, você percebe que tem várias fotos na casa sua, do protagonista no caso. Muitas fotos dele.
Tem fotos na parede, foto nos armários, foto na geladeira, foto em tudo. E isso muito provavelmente foi dado pela avó. A avó do protagonista quer dar a ele um senso de superioridade e um senso narcisista, fazendo ele se contaminar com a maldade e não se tornando mais um good boy, um bom garoto, para uma coisa que eu já vou explicar para vocês daqui a pouco. Então, quando você fala com a sua mãe, você percebe que tem algo de errado. Ela te pede para falar com a sua avó, para chamar ela para o almoço de família no seu aniversário, porque tem alguns aniversários que não é uma festa, e sim só uma reunião de família com um almoço, o que já é muito bom. Mas quando você chega perto do corredor dela, você percebe que tá com um tom muito avermelhado e tá com um ambiente meio sinistro, como meio escuro, luzes vermelhas e muitas fotos do protagonista, reforçando a teoria que eu fiz sobre a avó querer fazer ele se sentir superior, fazer ele querer ser tão narcisista a ponto de se contaminar com essa influência. Aí você vai, encontra sua avó, e quando você chega até ela, ela fala coisas do tipo: ah, você nunca me decepcionou, você sempre me orgulhou, você é um bom garoto. Eu tenho um presente para você, você pode pegá-lo no corredor? E o garoto vai até o corredor, pega o presente e é uma faca. Basicamente é uma tramontina. Então o garoto vê aquilo, e para fazer o final verdadeiro, você tem que atacar o baú. Mas por que você tem que atacar o baú? Porque o baú é onde a entidade que está manipulando a sua avó e manipulando todos que estão naquela família está guardada no baú. Mas aí você me pergunta: não, mas como aquele baú chegou até ali? Como aquele baú está lá no seu quarto? Bem, lembra que eu disse no começo do vídeo que tudo que está no quarto foi dado pela avó do protagonista? Então é isso, o baú também foi dado pela avó dele, que ela já estava sendo possuída pela entidade há muito tempo, desde criança, porque pelo visto, pelo que vocês vão ver mais à frente, a entidade pega crianças e acaba influenciando elas a serem seus bonecos, a serem um de seus hospedeiros. Então, após isso, o protagonista, ele percebe que a caixa tá afetando a avó dele, afetando aquela família, afetando a própria consciência dele, e acaba atacando a caixa, o baú. Após ele atacar o baú, ele entra no meio de uma dimensão de bolso, um tipo de dimensão tridimensional que é só daquela entidade. Ela é onde ela fica o maior tempo controlando e manipulando as pessoas e tendo lá a sua essência. Entrando nessa dimensão de bolso, você acaba encontrando uma porta amarela. Dentro dessa porta amarela há algumas coisas: um boneco, uma fotografia e um nome. O nome dessa pessoa, dessa porta, dessa fotografia, dessa sala é Mindy. Ela foi a primeira pessoa a ser consumida pela entidade da sua família. Uma coisa que eu tenho que explicar é que todas as portas que eu vou falar e todos os nomes que estão aqui são da sua família. São pessoas que estão antecessoras a você sobre a entidade. Por isso que não tem tantos usuários assim que você encontra no jogo, porque só está contando os da sua família. Dentro dessa sala amarela você acaba encontrando uma chave azul. Dentro dessa chave azul você acaba tendo acesso a uma porta azul que fica um pouco mais à frente. Dentro dessa porta é uma grande biblioteca com livros de biologia ou física. E também uma fotografia de outra criança chamada Billy. Billy provavelmente é outro antecessor, provavelmente filho da Mindy, ou seja, um descendente da Mindy à entidade. Então, aí, pelo visto, eles vão passando de descendência em descendência, de filho para filho. Mas aí você me pergunta, por que é que a mãe do protagonista não foi corrompida e sim a avó está passando diretamente para o neto, sendo que é de filho em filha? Eu teorizo que seja porque tem um tipo de resistência para essa entidade. Se você for uma pessoa muito boa, como o protagonista resistiu, a mãe também deve ter resistido. Porém, ela não foi tentada com a entidade e já o protagonista o enfrentou. Então, após você entrar nessa grande biblioteca, você acaba tendo acesso a uma porta vermelha com uma chave azul que você acabou encontrando no local. Quando você pega essa chave vermelha, você acaba tendo acesso à porta vermelha, que fica perto da porta azul. E quando você entra, você tem uma sala vermelha com algumas decorações e alguns itens. Muito provavelmente essa sala vermelha representa a sua avó, já que a sua avó no jogo tem um corpo desenhado vermelho, na perspectiva da criança. Então você acaba tendo essa visão dessa criança que no caso é a sua avó. Então, tendo acesso a isso, você acaba tendo algumas informações da sua avó, que ela foi uma das últimas hospedeiras e que ela está com ela até hoje. Então, com isso, o garoto ele pega uma última chave não, uma alavanca, ele pega uma alavanca e acaba ativando uma série de correntes que acabou aparecendo no fim do corredor dessa dimensão de bolso. Quando essa dimensão de bolso ela levanta as correntes, acaba saindo um coração e muito provavelmente esse coração representa
o que aquele ser é. Então, com a faca que você tem em mãos, você acaba atacando esse coração e acaba tomando o lugar dessa identidade, dessa entidade. Você acaba tomando o lugar dela nessa dimensão de bolso e você acaba tendo controle de tudo. Você pode ser uma nova entidade influenciando pessoas, mas como o protagonista é um good boy, um cara legal, uma criança boa, ela acaba ficando lá e não fazendo mal a ninguém. Acaba destruindo essa entidade maligna, tomando o lugar dela, mas a custo disso, de salvar milhares de vidas que viriam a seguir dele, caso ele tivesse se corrompido, ele teve que ficar preso nessa dimensão de bolso para sempre, porque a entidade nunca se materializou em si, ela sempre se materializou em algum item ou em alguma pessoa. E como o protagonista ele não é mau e não faz nenhuma dessas coisas, principalmente com pessoas, ele acaba ficando naquela dimensão mesmo, repelido, assim dizendo. E assim ele fica lá até os seus últimos dias, se é que eles existem. Muito obrigado por ter chegado até aqui, eu agradeço a sua atenção. O vídeo está sendo um enorme trabalho, então por favor se inscreva no canal, deixa o like se você chegou até aqui e gostou do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Lembrando que isso é uma teoria, então caso você tenha uma opinião contrária da minha ou uma teoria melhor, você pode deixar nos comentários ou até criar um próprio vídeo que eu estarei vendo. Aí você me marca aqui nos comentários do vídeo e eu acabei vendo sua teoria. E lembrando que esse aqui é um canal onde eu aprendo com os meus erros. Eu errei algumas coisas na teoria do Psycho no Stoka, na verdade grande parte das coisas. Então vocês me corrigiram nos comentários. Esse vídeo já vai fazer uns 4 meses, mas eu parei justamente porque eu tinha alguns problemas pessoais para resolver e eu voltei agora. Eu não sei se não vou prometer que vou manter sempre vídeos todas as semanas, mas eu vou tentar assim que possível e com a mais alta qualidade cada vez aumentando mais. Isso vai depender de você se inscrever no canal, deixar o like e manter a frequência aqui no canal, porque o YouTube vai começar a me ajudar. Então, muito obrigado pela sua atenção, eu me despeço por aqui. E seja um bom garoto.